Você pode gravar? Ó. Boa tarde. É com alegria que estou aqui essa tarde para conversar um pouquinho com vocês, a pedido de Caetana, para falar sobre a minha vida de catequista. Então, iniciando esse encontro, eu queria que cada um se abraçasse rapidamente. Dê um abraço a você mesmo. A gente não abraça a gente, abraça só as pessoas. E nesse tempo agora de pandemia, nem abraçando as pessoas. Abraçando você, você vai sentir seu coração bater, sentir a vida e mostrar a importância que você tem aos olhos de Deus. E nesse abraço vai o meu abraço saudoso de todas as catequistas. Nós vamos iniciar este encontro invocando sobre nós a Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E com a luz do Espírito Santo, sob a proteção do coração de Jesus, nós vamos iniciar então esse nosso encontro, essa nossa tarde de espiritualidade. Nós estamos no mês de junho, mês do coração de Jesus. Por que o coração? Porque coração na Bíblia é sede do amor. Toda vez que você sente alguma coisa alegre ou triste, você põe a mão no coração. Quando a gente nova manda desenhar alguma homenagem, você coloca o coração. E vem aí festa dos namorados, a vitrine é cheia de coração. Então, que o coração de Jesus nos inspire nesta tarde. A palavra que vai iluminar o nosso encontro é o versículo. Jesus, antes de subir ao céu, disse para os apóstolos: nós, seus discípulos, que somos agora os discípulos de Jesus, seguindo a missão dos apóstolos. Ele deu um mandato: ide por todo o mundo, fazei discípulos, evangelizai a todas as pessoas. Então, é nossa missão de evangelizar. Evangelizar através da palavra, de nosso testemunho de vida, principalmente, né, que o mundo precisa tanto e espera tanto da gente. A importância do anúncio do Evangelho, a gente vê também no Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 8, quando Filipe já ia em viagem, recebe inspiração de passar por uma estrada. E nessa estrada ele encontra com a carruagem meio parada, e tinha o secretário lá, o administrador da rainha da Etiópia. E ele lia uma passagem do profeta Isaías, que falava, né, que ele foi ele foi sacrificado como um cordeiro e sem não dar nem o gemido. É uma coisa parecida assim, não sei, estou sabendo bem o pé da letra, não. Sem não dar nem o gemido, ele se entregou, não é? Então, essa passagem do profeta Isaías, Filipe perguntou para ele assim: você está entendendo o que você está lendo? Como que eu vou entender? Se ninguém me ensinou, se ninguém anunciou. Aí Filipe começou a conversar com ele, falar, né, desse cordeiro imolado, desse cordeiro que não deu nem um gemido, nem um grito. Era Cristo que tinha dado vida pela nossa salvação. Aí ele ficou tão encantado sobre a pessoa de Jesus Cristo que pediu a Filipe, viu uma água na hora que eles passaram, que o batizasse. Aí ele começou a fazer parte, né, do grupo daqueles que seguiam o caminho, seguiam a doutrina que Jesus tinha deixado e que os apóstolos também. Então as pessoas têm sede do anúncio, a pessoa tem sede da palavra de Deus. Por que tanta infelicidade no mundo? É por causa desse Deus, de conscientizar que Deus é amor, que a nossa felicidade está nele. Vou convidar vocês agora para a gente falar um pouco da minha vida de catequista, como escalar uma montanha. Vou convidar vocês para nós rapidamente, nós vamos fazer uma subida na montanha.
Para escalar uma montanha, você tem que levar alguns ingredientes, você tem que levar sua água, você tem que ir de tênis, você vai convidar alguém para ficar mais alegre para subir a montanha. E no subir a montanha, vocês, né, nós vamos subir, vocês vão ver os desafios que encontram na montanha. Buracos que encontra, são pedras que encontra, são espinhos, são cipós entrelaçando, às vezes ruídos de algum animal que você fica, a gente está ficando com medo, né? A tarde está chegando e às vezes você fica inseguro, mas você tem vontade até de voltar. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Acho que eu vou voltar. Eu acho que eu vou voltar. Senta e fala, não, vou voltar. Mas aí o companheiro te anima, você também anima. Na hora que você sente aquele ventinho fresco, dá aquela animação. Esse vento é o Espírito Santo que anima a gente para fazer qualquer coisa na nossa vida. Pode ser um lazer, pode ser um trabalho. É esse Espírito Santo que anima a gente. E subindo essa montanha, vencendo os obstáculos, você chega finalmente na montanha. E na subida, você sentiu o aroma, sentiu o perfume das flores, você contemplou as flores maravilhosas, contemplou todas as plantas. E na hora que chegou no alto da montanha, o ímpeto da gente, que eu já tive a experiência, levantar as mãos para os céus e dar glórias a Deus. Meu Deus, que obra da criação. Meu Deus, como Tu é bom para nós. Aqui não temos nada aqui nesse alto da montanha. Contemplamos a distância, as montanhas, até algumas cidades que a gente avista. Nem vírus aqui a gente pensa. Vírus, né? Aqui não teve ainda contaminação da mão humana também, de destruição. E chegando no alto da montanha, você vai respirar fundo, você vai relaxar, você vai sentar, porque você conseguiu chegar no seu ideal, naquilo que você queria, na sua meta. Aí você fica feliz, você congratula com o outro, que felicidade, você sente uma alegria muito grande no seu coração. Por que que, então, nós estamos sentados na montanha? Aí sentados, relaxados. Por que essa história, essa subida da montanha que eu estou fazendo tão rápida assim? Que nós fizemos essa subida, só que a subida não é rápida, não. É vagarosa, é devagar, tem que vencer os desafios. Você sabe por que eu falei da montanha? Porque eu considero a vida uma subida de uma montanha. Essa subida da montanha, a vida da gente também tem muitos desafios. A gente começa na infância, na adolescência, na juventude, na velhice e na decrepitude que falava-se antigamente. Não sei se hoje é esse o nome que a ciência usa. Decrepitude é depois dos 80. Eu estou quase chegando nesta última fase, mas, meu Deus, é muito grande. O Espírito Santo é forte dentro de mim. Eu tenho toda a vitalidade, tenho vida dentro de mim. Tenho muito amor ainda para dar. E luto para conseguir ficar com o espírito jovem, cheio do Espírito Santo e cheia de alegria. Porque eu tenho uma missão ainda muito grande aqui na Terra. Não é? Então, minha vida toda de mãe de família, de esposa, mãe de 4 filhos, 9 netos, né? Sou viúva agora, pedi meu marido, ainda tenho energia. Como eu falei com vocês, que minha vida é toda entrelaçada na vida da catequese. Né? Eu comecei a catequese com 14 anos no colégio, indo no morro que se falava. E lá meu primeiro encontro com os meninos foi debaixo de um pé de goiaba. Eu lembro de um menininho com as 2 velhinhas no narizinho e o peito todo riscado, porque não estava muito limpo, e um shortzinho. E a felicidade quando a gente repartiu a bala, quando a gente brincou com eles. Isso foi em 1956. Fui várias vezes dar esse encontro e sentia muito feliz, mas ensinava a rezar quase só. Eu não tinha assim, muita noção como daria a catequese. Quando chegou em 1959, no ano que nós íamos formar, apareceu em Belo Horizonte, que eu estudei em Belo Horizonte, um bispo. Aí eu quis organizar a catequese em Belo Horizonte.
e queria registrar e começar a dar cursos, que eram os padres que davam mais catequese ou alguma freira. E eu comecei a participar. Então, no dia 13 de dezembro de 1959, eu recebi meu registro de catequista. Aí me formei, voltei para Santa Maria e, quando cheguei em Santa Maria, eu era o padre que quase só dava catequese, apareceram as pessoas. Eu propus, né, a diretora, o padre, se eu podia dar toda sexta-feira depois da aula, na sala de aula. Aí eu comecei a dar a catequese na sala de aula. Só que a nossa catequese, naquele tempo, era doutrinal, era quase só doutrina. Era o catecismo, a base decoreba. A gente decorava. E ficava quase uma música. Quantos deuses há? Quantas pessoas em Deus? O Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus, Jesus é Deus. E aí eles decoravam as perguntas. Um ano que era a catequese, né? Era um ano a catequese. E você todo dia martelava, sem explicar muito. Coitados dos meninos, ainda bem que eles eram humildes e eram simplesinhos, não tinha internet, não tinha televisão ainda direito. Então, eles ficavam felizes a si mesmo. Quando a catequese foi continuando, eu ficando assim, não estava agradando daquela catequese. Aí eu propus levar uns meninos lá para minha casa para dar catequese lá. Eu morava, tinha um barracão, tinha uma área muito grande na frente, tinha um jardim, tinha um passeio grande, eu botava os meninos sentadinhos. E aí eu ia contar umas histórias que eu aprendi no colégio, da história sagrada. Porque a Bíblia, o católico, só foi despertado após o Concílio Vaticano II, em 62, mais ou menos nessa época, 63, 64, que a gente começou, o católico, a interessar, a ter curso de Bíblia, a aprender. Mas no colégio a gente sabia que as histórias sagradas, a história de Moisés, Zé do Egito, aí eu comecei a passar essas histórias. Aí foram muitos anos, gente. Foi depois do Concílio Vaticano II que a igreja, o Papa João XXIII, abriu as portas, não é mesmo? A igreja já estava cheirando a mofo, métodos antigos, missa, o padre virado de costas, não é mesmo? Aí começou uma nova catequese, uma catequese melhorada. Começaram a aparecer livros didáticos, igual tem livro de geografia, história. Tinha os livros de catequese. Aí a gente seguia aquilo, tinha as orientações, tinha o livro do catequista, mas eu não sentia feliz com aquilo ainda não. Não gostava muito não, né? A gente procurava cursos para fazer, através de correspondência, através de cursos, pequenos cursos, a gente fazia para ver se melhorava. Mesmo assim, eu continuei dando a catequese, né? Dei em Santa Maria, né? Desde essa época, depois mudei para Itabira, comecei a dar em Itabira, tem 40 anos que eu moro aqui e dou catequese até hoje. Só que a catequese naquela época era uma catequese vertical, você e Deus. Era decorar as orações e decorar as perguntas. A gente não preocupava muito com fé e vida, não. Ligada à vida, não preocupava muito, não, gente. E não preocupava muito com o irmão. Depois da caminhada da catequese, que é uma caminhada tão bonita, né, foi só melhorando, assim como o estudo das matérias também. Foi tudo evoluindo, como nós temos internet, como nós temos online, ou temos todos esses métodos. A gente foi também progredindo aos poucos na catequese. Então, e lá em Santa Maria também, eu dava catequese na zona rural, perto do meu sítio, mais ou menos 1 quilômetro. Eu adquiri as Bíblias do Novo Testamento e levava para os meninos, que hoje têm 30 anos. Eles são os catequistas de lá, muitos catequizandos mesmo, são líderes da comunidade, não é? São pessoas assim do coral, da equipe do dízimo. Então, gente, olha a responsabilidade, olha o que é ter amor a Jesus, olha o que é ter amor à causa do reino. Né? O trabalho que eu fiz era pequena sementinha e tornou-se uma árvore frondosa.
E nessa árvore frondosa eu vou e vou na capela, celebro somente uma vez por mês. Eu comecei com o ministro da palavra, Lara, quase sou eu que celebrava. Depois fui mostrando para ele o talento que eles eram. E a gente conseguiu, através do trabalho social, Fé e Vida, calçamento, foi primeira comunidade rural com telefone público. Por quê? Porque eu liguei Fé e Vida. Porque eu procurei crescer na catequese. Eu procurei buscar de todos os jeitos. E Jesus foi um líder, foi um grande, né? Ele ensinou para nós demais a justiça, a igualdade, a fraternidade, a libertação, né? A pessoa acomodar, não que ele tem que sofrer. Deus não criou ninguém para sofrer, não. Deus criou a pessoa para ser feliz. E isso nós temos que abrir a cabeça de todos os catequizanos. Você é criado para ser feliz. E o único caminho da felicidade é Jesus Cristo. É nesse caminho. Mas como escalar uma montanha tem muitos desafios. Eu tive muito desafio, gente. Né? No tempo que eu fui para Itabira, mesmo aqui, tive 2 netas com câncer, graças a Deus, né? Estão bem agora. Eu pedi meu marido, isso é natural, né? A perda, mas a gente passa por esses desafios. Desemprego, às vezes incompreensão até da família, quando você envolve demais, mas o amor a Cristo, amor à causa do reino é muito maior. São os desafios de subir a montanha, são os desafios de vontade de desanimar e de parar. Mas o Espírito Santo, a força dele é muito maior. Onde a gente busca essa força? A gente busca esta força na Eucaristia, na refletir a palavra. Você tem seu celular todas as manhãs, ou à noite, coloca assim, reflexão do Evangelho de hoje. Ali você tem a mensagem para você. Você tem essas orações individuais, tudo bem, mas aprende a orar, aprende a falar com Jesus, aprende a questionar com Jesus, pedir a Jesus para iluminar seu caminho, pedir para ele por que está acontecendo, que ele abra a sua inteligência. Você precisa dessa intimidade com Jesus. Você tem que experimentar Jesus. Não é amar Jesus só de conhecer teoricamente, não. Você tem que sentir ele em todos os acontecimentos de sua vida, a presença dele. Ele é um estadeiro, ele é companheiro de caminhada da gente, como ele foi. Né? Eu comecei catequista, tem mais de 60 anos que eu sou catequista. Por que eu não desanimei? Porque eu sou apaixonada por ele, sou apaixonada pela causa do reino, sou apaixonada pela construção, essa paz que eu sinto, essa tranquilidade que eu sinto, o que eu estou colhendo hoje, lá nesse topo da montanha que eu estou colhendo, eu fico fitando a minha vida, a minha família não é perfeita, mas também não tem coisas graves, erradas, às vezes falta um pouquinho de fé, mas a gente dá o exemplo, dá o testemunho de vida e vai convertendo. E outra coisa, catequizandos, vocês estão preparando para receber a crisma. Antigamente a gente era crismada nova, crismada, não é? E a gente que era pai e mãe batizava os filhos, tem que ter a consciência, às vezes, tão grande igual nós temos hoje. Né? É compromisso, o compromisso que seus pais fizeram na crisma, vocês vão fazer. Vão fazer de ajudar. O mundo precisa de bons cidadãos cristãos. Os futuros governadores, presidentes, médicos, professores, cuidadores, todos, não importa a profissão, precisamos de pessoas sérias, precisamos de pessoas honestas, precisamos de pessoas transparentes. É na catequese, é no estudo da palavra. A nossa igreja precisa de vocês, precisa de jovens. Olha, as igrejas evangélicas estão cheias de jovens. Nós precisamos de vocês. A igreja não pode envelhecer, não. A igreja somos nós. Nós já estamos ficando idosos. Então é vocês o futuro da igreja. E Jesus prometeu, estarei com vocês a vida inteira. E ele está conosco.
Quantas comunidades que eu já fui fazer encontro de jovens, encontro de casais. É por quê? Por amor a Cristo. Não é para mim vai descer, não. Definitivamente é por amor a Jesus. Tive desafios grandes também. No passar, às vezes, achar que eu estou passando aquele encontro e o encontro não está tão bom. Mas a gente não pode desanimar. A gente tem que esforçar. Olha hoje, já gravei esse vídeo 2 vezes. Mas não estava dando certo, ele ficou grande demais. Porque eu fui contar muita coisa da minha catequese. Aí a minha neta que está aqui comigo, que eu estou passando assim, a quarentena, que Deus me deu essa graça, que Ele promete o centro e muito mais, quem trabalha para o seu reino, e Ele me deu, comeu o trabalho do meu marido, comeu esse lugar gostoso, que eu pusesse tão perto dele, tão perto, e tão perto da minha comunidade, que eu só comunico por telefone, né, na comunidade rural onde eu trabalhei e continuo dando uma assistênciazinha não tão grande, que agora lá tem pessoas capacitadas. Então, nesse espírito, eu peço a vocês, assumam a crisma, o compromisso. Procure, pede o Espírito Santo para te iluminar. Cristo te escolhe. E Paulo nos diz, ai de mim se eu não evangelizar. Né? Então, vamos ficar prontos para continuar, né, o nosso trabalho de catequese. Né? Então, se precisarem mais, se contar mais alguma coisa, é só vocês falarem que eu estou pronta para falar mais devagar, falar olhando o olho de vocês, esse meu encantamento pela catequese. Então, nós estivemos aqui reunidos e continuaremos reunidos em nome da Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer